Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a história do Senhor Sinistro. Ele é um vilão dos X-Men. Espero que vocês curtam. Criado por Chris Claremont e Mark Silvestre, Senhor Sinistro, também conhecido como Nathaniel Essex, foi apresentado em X-Men edição 221, lançado em 1987. Nós descobrimos que Sinistro é líder dos Carrascos, um grupo de mercenários reunidos pelo vilão que na época havia sido contratado para dar fim à vida de Madeleine Pryor. Essa é a primeira vez que vemos Sinistro completamente desde suas vestes negras, a pele pálida, olhos vermelhos e dentes afiados. Nascido na Inglaterra vitoriana, Nathaniel Essex era um biólogo que, após a morte de seu filho, tentou se livrar da dor da perda ao se dedicar completamente à ciência. Assim como Charles Darwin, Essex acreditava fielmente na teoria da evolução das espécies. Porém, seus estudos lhe diziam que ainda existiria algo além da raça humana, algo mutante. Para provar que sua teoria ia muito além de um simples argumento científico, Essex fez experimentos com diversos seres humanos em seu laboratório. Em determinado momento, o cientista chegou a ser expulso da sociedade inglesa real por ser visto como um monstro. Foi então que seu destino se cruzou com o do mutante Apocalipse, e assim surgiu um interesse mútuo. Essex, por ver em Apocalipse a prova de seus estudos, enquanto o mutante via em Essex uma forma de seu povo mutante prevalecer. Para o desespero dos dois, seu encontro foi interrompido por dois viajantes do tempo, Scott Summers e Jean Grey, que viajaram para a era vitoriana com o objetivo de impedir que Apocalipse ressurgisse. Passando com o casal e com as possibilidades que novos experimentos poderiam abrir, Essex se tornou para casa, mas ao invés de seu laboratório intacto, sua esposa e seu filho ainda não nascido, o biólogo encontrou seus cobayas livres e uma mulher na beira da morte e o chamando de Sinistro. Diante da morte de sua esposa, Nathaniel deixou abraçar completamente o monstro que se tornou. A partir da tecnologia celestial, o cientista aplicou testes a si mesmo, se transformando em uma entidade imortal como o Senhor Sinistro. A viagem de Summers e Grey para o futuro não apenas impediu o surgimento da Era do Apocalipse, mas como também criou uma nova obsessão para Sinistro. Durante uma luta entre o Apocalipse e Sinistro e o casal, o recém-mutante descobriu que o Apocalipse era um homem louco e por isso chegou a ajudar os X-Men. Quando o Apocalipse retornou à sua hibernação, o Sinistro compreendeu que a ignorância seria o seu maior inimigo e que a resposta para uma raça mutante evoluída estava no futuro. Em Ciclope e Jean Grey mais especificamente. Para manter seus objetivos de destino próximos, o Sinistro chegou a declarar um orfanato, State Home for Foundlings, onde haviam diversos mutantes, incluindo um jovem Scott Summers que foi torturado física e psicologicamente pelo vilão. Essa mesma obsessão também o moveu em direção a um dos arcos mais emblemáticos dos X-Men, conhecidos como Inferno. Tem que comprar chocolate, tem de morango agora, se quiser tem morango. Sinistro então conheceu Jean Grey e os X-Men, decidindo que eles eram a resposta para suas pesquisas. O vilão passou a monitorá-los. Chegou a criar um clone de Jean que, para seu desespero, não nascera com qualquer habilidade mutante. Porém, com a morte de Seth Fênix, um fragmento do poder da telepata chegou até o seu espécime. Sinistro a chamou de Madeleine Pryor e forjou uma identidade que a colocava como uma piloto de aviões para os avós de Ciclope. Não demorou para que Scott e Madeleine se apaixonassem e por fim se casassem. Após os dois terem um filho chamado Nathaniel Summers, Jean Grey ressuscitar e Ciclope decidir abandonar a esposa, Sinistro tenta dar um fim ao seu experimento quando está contratando os Carrascos para matar Madeleine e expulsar o filho do casal. A tentativa do assassinato foi frustrada pelos X-Men, mas também abriu portas para que Prior barganhasse com o demônio Nastir para poder e para ter o Ciclope novamente ao seu lado.
Em troca, Madeline ainda libertaria o inferno na Terra sob o nome da Rainha dos Doentes. Ao fim, Sinistro foi destruído por Summers no seu raio óptico. A morte de Sinistro pelas mãos do Ciclope foi uma farsa, porém abre portas para uma questão importante na história do vilão: seus clones. A verdade é que o corpo original do Nathaniel Essex morreu no início do século XXI. Mas antes de sua morte, o vilão criou 4 clones seus, cada um representando um naipe: copas, ouros, paus e espadas. Enquanto o de ouro continuou representando seu papel como o Senhor Sinistro, o de paus se tornou Dr. Stasis e o de espadas virou um geneticista conhecido como Orbis Stellaris. Já o de copas, diferente dos demais, era um clone de Rebecca e ex-mulher de Essex. Ela, por sua vez, ficou conhecida no plano astral como Mother Righteous, mãe justa em tradução direta. Ao longo dos anos, Sinistro enfrentou a morte diversas vezes e durante todas o vilão tinha um plano de contingência. Entre tantos planos, havia um que transferiria sua consciência para uma pessoa que havia sofrido com seus experimentos, entre elas Sérgio Xavier, Caio Marco, Sebastian Shaw ou Carter Hicking. Quando este plano foi colocado em ação, Amanda Miller tentou usurpar o processo para obter os poderes de Sinistro. O vilão conseguiu se manifestar brevemente no corpo de Xavier para lutar contra Miller, mas foi expulso e considerado destruído depois que Shaw e Gambit destruíram o maquinário responsável pelo processo. No entanto, o Sinistro tinha um plano alternativo. Nele ele criou Claudine Renko como um clone seu que foi implantado com sua essência, transformando-a na Senhorita Sinistro. Embora Renko inicialmente tivesse uma essência própria, Sinistro começou a ganhar controle sobre ela. Para escapar de sua posse, ela tentou transferir sua própria consciência para X-23. No entanto, seu plano fracassou e X-23 o expulsou de sua mente com a ajuda de Gambit. A principal questão para se entender os poderes de Sinistro são os aprimoramentos genéticos feitos em seu corpo, a partir do DNA mutante. Além de torná-lo imortal, o vilão passou a ser capaz de controlar todas as moléculas do seu corpo, assumindo a forma de qualquer um que desejar. Sinistro também possui um fator de cura acelerado, resistência, velocidade, força e reflexos aprimorados. Outro ponto importante é sua telepatia, que o permite criar ilusões e controlar e ler mentes. Também possui telecinese, explosões concussivas, campos de força, voo telecinético, teleporte e projeção astral. Senhor Sinistro já deu as caras em algumas produções da Marvel, dentre elas as animações X-Men ser animado, Homem-Aranha ser animado e Wolverine nos X-Men. Já X-Men Evolution, há rumores de que o personagem daria as caras no futuro da série animada. Mas a presença de Sinistro fica um pouco complicada quando falamos em live action. Em uma das cenas pós-créditos de X-Men Apocalipse, vimos a logo do Essex Corp, indicando a existência de Nathaniel Essex e consequentemente do Senhor Sinistro, no universo dos filmes. O mesmo aconteceu em Novos Mutantes, e de acordo com Simon Kinberg, produtor da franquia, o vilão faria parte do final do filme do Gambit, protagonizado por Channing Tatum. De acordo com os rumores do Dr. John Hamm, interpretaria o personagem tanto em uma aparição especial em Novos Mutantes, quanto no filme de Gambit. Infelizmente, Han nunca chegou a encarnar o papel. Já no mundo dos jogos, apareceu em X-Men Legend 2, mais of Apocalipse, Deadpool, Marvel Heroes, no game para celular Marvel Torneio dos Campeões e na versão para Facebook do jogo Marvel Ultimate Alliance. Então, gente, essa foi a história do Senhor Sinistro. Dá like, compartilha, falou, gente.